Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao Banho de Diversidade da APP Brasil, no segundo painel. A gente já acompanhou pela manhã um papo incrível e uma discussão muito legal, né? A Jan Góes trouxe aí toda uma visão sobre o futuro. E que futuro foi esse, né? Quem está acompanhando aí na gente no chat, está vendo a transmissão, já pegou também um painel super bacana, mediado pela Marta Gurciardi, com a participação aí de pessoas muito relevantes discutindo que futuro foi esse. E agora eu tenho a responsabilidade de conduzir esse segundo momento aqui com vocês. E eu não vim sozinha não, viu? Eu trouxe um squad incrível que vai completar essa discussão, trazer aqui ao tema criatividade como essência e como é que a diversidade está em tudo isso, né? Qual que é o plano aí para o futuro? Né? Tão importante quanto o que ela lá trouxe para a gente no início, que a gente precisa se juntar, não é mesmo? É junto dos bons, é junto de discussões incríveis como essa que a gente, de fato, vai construir o futuro que a gente deseja e vai poder dizer lá na frente, olha, eu participei da transformação digital, da transformação social e da transformação e da inclusão, né, no futuro que a gente vê hoje. Então, vamos comigo? Vamos juntos receber aí essas pessoas incríveis e conduzir esse painel, hein? Vamos lá, eu conto com vocês aí no chat também. E vamos nos preparar para receber, gente, o Igor Reis, que é uma figura incrível, uma das pessoas que eu mais admiro e que, de verdade, tem feito o seu papel aí na nossa sociedade. Olha, vou contar um pouquinho para vocês do Igor aqui, hein? O Igor, ele é diretor de marketing retail da Warner Bros. É Consumer Products aí do Brasil e, de verdade, gente, ele é responsável pelo planejamento, implementação dos planos e ações de marketing do varejo para marcas e personagens importantes dessa divisão aí do Grupo Warner. Olha quanta bagagem que o Igor traz para a gente aqui, né? Ele é graduado em publicidade, se formou aí na FAAP, pós-graduado em administração e também, gente, é um dos executivos mais respeitados do país e admirados também quando o assunto é criatividade. E a criatividade como essência. Já passou por grandes marcas aí, como a Companhia de Cervejaria, a Brahma, como Bicicletas Caloi, Nestlé. Agora comanda aí esse time da Warner, ele é o chefe do Batman, gente. Então vamos lá receber o Igor. Tudo bom, Igor? Bom dia! Bom dia, Elê, bom dia a todos. Nossa, eu vou gravar essa sua introdução, porque numa sexta-feira pela manhã eu ouvi tudo isso que você falou. Gente, é tudo verdade, mas é tudo contrário no sentido de eu sou fã da Elê, eu sou fã de tudo que ela faz, por trás de todos os projetos que ela abraça, como a Liga Digital, por exemplo. Eu acho que pessoas como ela é que inspiram profissionais como eu a gente continuar, a tentar fazer melhor, a melhorar. Então, assim, estar aqui hoje é, para mim, uma honra, uma vitória, e só para endossar tudo que vocês vêm fazendo ao longo dos últimos tempos, esse espaço da APP também abrindo para essa discussão, que com certeza já está sendo maravilhosa e tem que continuar a ter discussões. Então, contem sempre comigo, espero que as pessoas gostem do que a gente trouxe aqui hoje, e estamos juntos. Nossa, incrível! Incrível. Agora quem vai gravar essa segunda parte sou eu. Gente, olha, Igor, a gente hoje tem aqui um grupo de painelistas incrível que está preparado. Então, daqui a pouco vai entrar o Jeff, vai entrar a Rafa, vai entrar o Felipe, e a gente vai discutir um pouquinho sobre o futuro, né? Mas antes a gente queria ouvir algumas provocações de você. Igor, que futuro foi esse? Eu acho que a gente trouxe aqui um tema, não tem como, né? Você falou que eu sou o chefe do Batman, então eu acho que eu trouxe um pouquinho desse universo da cultura geek, né? Da cultura de entretenimento para essa discussão. É um tema que todo mundo gosta, ao mesmo tempo é um tema que a gente não pode deixar também de falar, não só de criatividade, mas pegando ela, de como é que impacta a diversidade e toda essa inclusão no segmento de entretenimento. E aí eu venho falar de dois pilares, né? Eu estou falando de educação e de acesso. Então, pegando esse exemplo que eu trouxe, você faz um comparativo e um paralelo. Bom, pega toda a indústria de entretenimento, os criadores dos personagens principais, como Superman, sobre Batman, para pensar. Eu estou falando que, primeiro, a educação. Se eu não tiver educação para quebrar
hegemonia de uma elite branca, de uma elite totalmente nichada, vamos falar assim, que não tem a representatividade do que é o nosso mundo, essas pessoas que tiveram condições de estudar foram as pessoas que criaram basicamente a indústria do entretenimento. Então, o criador desses personagens, todos tinham estudado artes gráficas, design, criatividade, e puderam ter o quê? Acesso. Então, elas tiveram acesso às indústrias de gráficas ou editoras, publicações dos quadrinhos naquela época, né? E depois, claro, da indústria de cinema. Mas para pensar, então eles tinham educação, eram brancos, na sua maioria, e tinham acesso. Então, se eu não trabalhar hoje como profissional, como pai, como cidadão, nessas duas frentes, incentivar a educação, e é por isso que eu abracei a Liga Digital, para levar a educação a quanto mais pessoas puderem e que não tenham, eventualmente, condições, e acesso, ou seja, eu como profissional já estabelecido, eu tenho sim que abrir porta para tentar equilibrar essa curva, porque não adianta só dar educação. Olha só como não funciona sozinho. Se eu não abrir as portas da indústria, do mercado, para jovens que são de minorias, e são de minorias o quê? Eles não são minorias, eles são maioria. Eles são minoria só pelo que elas não tiveram acesso. Então, eu sim tenho que olhar isso. E voltando, então, no nosso mercado, quando você pega essa indústria lá atrás, esses criadores de entretenimento, eu dei 2 exemplos de Batman e Superman. O que são? São brancos. São heróis brancos. São heróis que salvam o mundo. Eles não salvam só o mercado americano onde eles nasceram, os Estados Unidos. Eles salvam o mundo inteiro, o universo. Então, olha só essa imagem que criou. Está errado? Não. Mas cadê a representatividade, então, ao longo dos tempos? Quantos heróis, por exemplo, negros, nós tínhamos? E aí que você para pensar que essas pessoas que também gostavam de pensar que um herói negro poderia também salvar o mundo, quantas eram essas pessoas que tinham acesso e educação? Eram poucas. Então, por isso você tem poucos também heróis nessa linha. Pantera Negra, ou Super Choque, que muita gente conhece, né? Raio Negro da DC. Você pega o John Stewart, que é um Lanterna Verde negro, que é um dos maiores sucessos, estava no Super Amigos e tanto na Liga da Justiça. Então, claro que tem exemplos, mas olha a quantidade de outros super-heróis que você tem. Ou seja, a indústria era, sim, baseada em personagens brancos, criados por pessoas brancas que tinham acesso às grandes indústrias. Então, se a gente não conseguir começar a fazer essa mudança, a gente vai nunca quebrar esse ciclo. Então, por isso, sim, a gente tem cada vez mais que trazer, que incentivar. E aí, quando você incentiva, pega o exemplo do Pantera, um ator negro, dirigido por um diretor negro, com uma equipe inteiramente diversa. Olha o sucesso de bilheteria, todo mundo assistiu esse filme, levou muito dinheiro, e olha que interessante, ele salva o mundo também, que legal! Então, a gente tem sim um mercado que é gigante, e ele é muito divertido se você der oportunidades iguais de educação e acesso, e principalmente, pega o que a gente está falando aqui, criatividade. Gente, tem alguma diferença entre criatividade do cara que criou um Pantera Negra, um Super Choque do Superman? Nenhuma. Eles têm uma certa áurea de coisa sensacional, criados por pessoas literalmente diferentes da cor da pele, mas extremamente inteligentes. Então, isso é muito legal dessa indústria, que tem um caminho ainda muito longo para ser percorrido, de mudança, de aceitar, de tudo, os movimentos que todo mundo viu do Oscar, né? De querer cada vez mais essa diversidade. Que bom! Tem o longo caminho? Sim, mas já começou. Eu acho que esse começo é muito interessante. A gente tem que continuar incentivando a trabalhar com isso e perceber que na indústria de entretenimento, na indústria publicitária, temos pessoas muito capazes de todas as etnias, de todas as religiões, de tudo. E para de olhar como sempre se falou, cor da pele, a roupa que se veste, se tem brinco ou não tem, se veste azul menino ou se veste rosa menino. Tem que parar com isso. E se a gente, como profissional que está estabelecido hoje, não fizermos isso acontecer, ninguém vai. Então, a gente tem que trabalhar. E eu acho que o Brasil, para pegar o último gancho, é muito rico para isso. A gente tem tudo para fazer. Olha só, para dar um último exemplo. Mulher Maravilha, da indústria também que eu acabei de falar. Ela, mesmo sendo branca, ela era a única heroína e a primeira heroína que quebrou um paradigma de só homem salva o mundo. Não pode ter uma mulher. E ela batia em homem. Ela derrotava inimigo homem. Porque ela é o sexo frágil, mas pode? Pode, e olha aí. É a maior referência do universo feminino.
Então, tem ali uma série de oportunidades que a indústria já mostrava. E o Brasil, para pegar meu gancho, já tinha a nossa heroína. Quantos meninos, então, que não podia ser menino, não podia gostar de, na minha geração, não podia gostar de nada feminino? Quantos meninos não liam Turma da Mônica e eu tinha a heroína brasileira, que era a Mônica? Uma mulher, uma menina, de um bairro simples do interior de São Paulo, que batia nos meninos e era dona da rua. Isso é muito legal. Não quer dizer que eu estou querendo que tudo seja assim, mas eu estou dizendo assim, olha a oportunidade, porque era a realidade que a gente vivia. Espaços iguais para pessoas diferentes era muito importante. E o Brasil tem muita chance de, por conta da nossa população, que é muito, muito grande, muito diversa, a gente sabe que a gente gosta de gente. O brasileiro tem sim aquela parcela preconceituosa, mas a gente é muito maior que isso. A gente é muito melhor que isso. E eu acho que a gente, dando a oportunidade nos filmes, na indústria do entretenimento, nas agências de publicidade, para essa diversidade aflorar, a gente vai continuar sendo um dos mercados que mais produz coisas criativas, que mais produz entretenimento, filmes, novelas e tudo mais dessa área, que é fantástica. E ela é um termômetro para a sociedade. Ela é uma inspiração para a sociedade. Quantos meninos brancos não quiseram ser o Pantera Negra? Para pensar nisso. Então, assim, olha só a aula que uma indústria de entretenimento, que um quadrinho, que uma peça publicitária, uma campanha publicitária, trazendo como ícone, como referência, uma novela trazendo um galã diverso. Olha o que ela pode fazer como educação da sociedade. Então, eu trago esse tema porque eu sou apaixonado por esse tema e eu acho que a gente, como referência, como indústria que puxa um assunto, uma tendência, a gente tem sim que abraçar e adorar, porque a gente gosta de coisas legais. E as coisas legais não precisam ter cor, sexo, religião, não precisam ter nada. É isso. Sensacional. É isso, né? A gente gosta de coisas legais, a gente gosta de engajar. A indústria e a criatividade, eu diria a indústria da criatividade, ela tem um papel na formação do que é esse mindset do futuro e do que é essa diversidade que as pessoas esperam e almejam, né, Igor? E a sua fala ela é muito cirúrgica nesse ponto, né? Que através da criação desse conteúdo e da criatividade dos profissionais que estão criando esses conteúdos, e aí estamos na Associação dos Profissionais de Propaganda, acho que é o melhor lugar para a gente falar disso, né? A criatividade dos profissionais que estão criando esse conteúdo é que vão levar e que vão ajudar a moldar esse futuro, né? Exatamente. Eu acho que, como eu falei, oportunidades como essa da APP, de abrir espaço para essa discussão, ainda mais num mercado também, que assim como a indústria do entretenimento, a publicidade, também tem que se olhar. Quantos protagonistas em campanhas diversos a gente tem? A maioria sempre foi o branco, bem-sucedido. Então, assim, você tem que também provocar a nossa indústria, e, de novo, eu não estou falando de falta de criatividade, nós temos publicitários fantásticos de todos os gêneros, religiões, cores, alturas, eu sou baixinho, por que não colocar isso? É uma brincadeira, mas é verdade, a gente não tem que julgar pela capa, a gente tem que olhar para dentro. E assim como qualquer lugar do mundo, se a gente não nos provocarmos a sermos pessoas melhores, a gente nunca vai quebrar esse ciclo. De novo, eu venho de uma geração onde era aquela coisa do azul menino, rosa menina. Eu gostava, por exemplo, eu fazia ginástica olímpica. Eu era o único menino da ginástica olímpica na minha época. Eu tenho 49 anos. Então, eu venho de uma geração muito preconceituosa. Aí, imagina, eu fazia ginástica olímpica e jogava futebol, queria ser jogador de futebol. Quando eu chegava no futebol, tinha cara, você estava fazendo ginástica olímpica com sapatilha? Tava. Só que para uma criança, olha só que dificuldade que era isso, né? Eu estou dando um exemplo pequeno, mas para dizer, nós precisamos fazer com que agora você olhe um atleta medalhista, Zanetti, de ginástica olímpica, sendo adorado por quantos? Então, assim, olha só a quebra também de paradigmas, que quando você tem um ídolo, ou você traz ele numa campanha, você consegue mudar a cultura, você consegue mudar uma sociedade. Então, esses exemplos de vida são muito fundamentais para uma indústria de publicidade fazer isso acontecer. E só depende de nós somos a indústria de publicidade, nós somos os marqueteiros famosos. Então, assim, que a gente comece, se já não começou, que a gente comece a fazer.
que a gente abrace realmente essa causa. Então, quando eu, por exemplo, como profissional desse mercado, eu tiver uma seleção de um estagiário, por que eu tenho que seguir o padrão? Ah, aquele melhor candidato foi aquele candidato que teve o quê? Acesso à melhor educação, acesso aos melhores planos, fala direito, tal, tal, tal. Mas espera aí, se eu continuar contratando aquele cara, como é que eu vou quebrar o ciclo? Sim, eu tenho que pegar, então, dar oportunidade para aquela pessoa, talvez o segundo colocado, que veio de uma faculdade simples, que veio de um lugar mais simples e que é diverso, talvez tenha pele de cor diferente. Se o Igor, como profissional, não fizer isso, eu não quebro o ciclo. É só discurso. Então, a gente tem sim que depender de cada um, de olhar isso e ter certeza que aquela segunda candidato é tão criativo quanto o primeiro. E posso dizer, às vezes é até mais, porque a experiência de vida dele, o que ele passou de dificuldade, foi muito maior do que o primeiro candidato. Então, eu acho, Elê, que é por isso que eu falo de projetos como esse, de discussões como essa, como a Liga Digital, a gente realmente tem que nos oferecer os nossos espaços, as nossas cadeias de relacionamento para ajudar a fomentar uma sociedade melhor. Se pessoas como nós não estivermos aqui conversando sempre abertamente sobre isso, a gente nunca vai quebrar esse ciclo. E eu tenho certeza que a gente consegue quebrar. Sem dúvida, Igor. Sem dúvida, a gente está no fórum correto para isso, né? Os publicitários e as campanhas publicitárias, os filmes publicitários, as mídias que nós, publicitários, decidimos investir mídia, né? Elas fazem essa diferença. De verdade, é possível, né? E a gente tem a sorte de ter profissionais incríveis como você que estão na liderança, olhando para isso, né? Olhando para esse futuro que a gente vai criar junto e, de verdade, construindo. E pego esse gancho seu da criatividade como essência na construção desse futuro para chamar os nossos painelistas que vão começar aqui a debater, né, esse assunto. Então, Igor, eu te agradeço demais, voltando com você aqui, para te agradecer muito pela sua fala, pela sua participação no nosso encontro, no nosso banho de diversidade, né, pela força que você traz a todo esse movimento. A APP Brasil, aí, em nome da APP Brasil, eu tenho a honra de te receber e te agradecer. E também em nome da Liga Digital, por todo o trabalho que você faz aí pelo mercado, pelo futuro e na construção desse futuro. Muito obrigada, viu, Igor? Vamos lá? Vamos receber os nossos painelistas, então. Gente, vocês viram, assim, que a gente tem aqui muito pano para manga, né? E eu estou acompanhando no chat, e o pessoal aqui no chat está falando bastante, interagindo. Então, enquanto eu apresento os painelistas e trago mais gente aqui para engrossar essa conversa, eu vou também acompanhar vocês no chat. Então, coloquem ali seus comentários, interações. Ainda dá tempo de enviar esse evento para os seus grupos, para as pessoas na sua empresa que você acreditam que precisam receber, na sua agência, né, que precisam participar desse processo. Então, eu vou chamar aqui os painelistas, enquanto você copia esse link aí, encaminha nos seus grupos, encaminha nos grupos da empresa aí, para impactar mais gente e alcançar mais gente com a nossa mensagem também. Quem será que eu vou receber agora, hein? Estão animados, gente? Olha, eu tenho uma painelista aqui que eu estou, assim, animada. É uma das pessoas que, de verdade, fazem a diferença no futuro, na construção desse futuro. Nós vamos receber a Rafaela Martins. Ela é publicitária, pós-graduada em marketing na SPM, a Rafa. Tem mais de 19 anos de experiência no mercado. Foi eleita em 2019 pelo YouPix como uma das 15 pessoas que mais contribuíram com o mercado de conteúdo e influência no Brasil. Olha o peso, hein? É uma das homenageadas no Woman to Watch 2021. Começou sua carreira aí atendendo grandes corporações como a Avon e atuou no mercado de comunicação para a América Latina da J. Thompson, né? E é uma das idealizadoras dentro dessa agência do projeto 2020, que a Rafa também vai contar um pouquinho sobre ele para nós. Aqui foi o primeiro programa de diversidade, né, de equidade racial na indústria da publicidade brasileira. Olha só, ela passou também pela Globo, foi responsável por diversas estratégias aí de conteúdo com os anunciantes, ideias aí, hoje ela atua no Facebook, desenvolvendo estratégias criativas e globais para trazer essa referência, essa relevância, né, para o mercado brasileiro e o mercado global. E eu tenho o privilégio de receber você, Rafa. Bom dia, bem-vinda e obrigada por participar da nossa discussão, viu?
Eu que agradeço, Ele. É sempre um prazer a gente se conectar com quem a gente já no dia a dia, a gente vive trocando, a gente vive se cruzando, porque eu acredito que são essas as trocas que acontecem nos bastidores, que são as verdadeiras, as que estão mais conectadas, que é o que eu mais acredito no momento, que é a gente sair do falar para o fazer efetivamente. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de me conectar a você, ao Silvio, parabéns por esse painel, parabéns por esse projeto, a Lina, que grandes conversas tivemos. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente agradece demais, Rafa, pela sua presença e também por estar conosco aqui ajudando na construção desse futuro. Eu vou receber um outro painelista também incrível, que tem assim, uma bagagem e uma história muito legal e que está também contribuindo com essa transformação e essa conscientização aí no espaço publicitário. Vou receber o Jeff Martins. Bom dia, Jeff. Ele tem especialização em marcas e representatividade na SPM, né? Já foi da PUC, atualmente cursa marketing aí no Mackenzie, tem mais de 14 anos de carreira em comunicação, uma grande bagagem, hein? E de verdade, ele é novinho, já nasceu na comunicação, gente. Atuou nas áreas de cinema, moda, entretenimento. O Jeff já foi um dos 25 jovens brasileiros aí a lutar pela mudança na indústria da comunicação, no movimento Papel e Caneta. É integrante da APP Brasil, é diretor aí dessa categoria de diversidade e inclusão, junto com um grupo incrível, né? E hoje é diretor de comunicação e impacto social na Léo Burnet. Bom dia, Jeff, tudo bem? Bom dia, Ele. É um prazer estar aqui com vocês. Essa oportunidade de falar aí do ponto de vista de agência, de uma grande agência do mercado, trazendo aí, acho que o que a gente vem fazendo, experimentando, né? Acho que alguns anos depois desse projeto aí pioneiro que a Rafa, junto com a Andrea Seff, junto com o John, colocaram de pé. Então, que acho que mudou muito a indústria como um todo e tem reflexo em todo o mercado, inclusive na agência que eu estou hoje, né? Então, para mim é um orgulho e estar ao lado da Rafa, uma pessoa que admiro demais, e também estar muito perto aqui conversando com a próxima pessoa que você vai apresentar, por quem eu sou apaixonada, desde que conheci, que foi meu professor lá em 2018, nesse curso da SPM Marcas e Representatividade, e foi ali que a gente se conectou a primeira vez e depois nunca mais passou essa paixão, continuamos aí. Então, agradeço pelo convite e conta aí quem vem. Opa! Gente, você já deu um spoiler aí da próxima pessoa desse painel. Esse painel estava de muito peso, né? Muito de verdade. Eu quero receber aqui, gente, o Felipe Silva, que é fundador e CEO na Agência Gana. Felipe, que prazer e que privilégio dividir esse palco aqui com você, com a Rafa, com o Jeff. Gente, olha só, o Felipe, ele nasceu numa comunidade, numa favela aí de Niterói, no Rio de Janeiro. Tem 37 anos, atuou já por 14 anos na publicidade brasileira como redator, né? E já passou por agências incríveis, a TBWA, África, Cubo, foi premiado nos principais aí mais importantes do mundo, né, que é Cannes, Elite Aros, Orro, Flap, entre outros. Olha quantos prêmios e quanta bagagem o Felipe traz aqui para nossa conversa, né? Ele é membro hoje do júri do Anuário de Criação, foi membro em 2020, membro do Prêmio de Profissionais do Ano da Rede Globo também, aí do júri, né, que compõe esse prêmio. Então, uma super relevância. Em 2021, ele fundou a Agência Gana, que é uma agência 100% independente, 100% formada por profissionais pretos e que em pouco tempo já atende Coca-Cola, Fierce e, nossa, tem toda uma bagagem também na formação com a escola de rua. Então, Felipe, bem-vindo aqui para o nosso papo. Que prazer te receber, cara. Eu que agradeço o convite da APP, já participei aqui de um evento, estou sempre à disposição, falei para o presidente, para o Silvio, pode contar comigo sempre. E um prazer estar aqui com vocês, meu
grande amigo, Jeff, que já me ajudou também, foi fundamental para a Escola Rua nascer como um projeto de formação de jovens. E também a Rafa, que é uma das nossas líderes do mercado, pessoa que eu admiro demais, que eu sempre busco conversar, sempre busco falar e um conselho, uma mentoria. Então, tô entre amigos, vai ser maravilhoso essa conversa. Sem dúvida. Olha, que esse painel aqui agora formado ficou bonito demais, né? E que bacana a gente poder receber e ter esse espaço. Então, eu já começo o nosso painel agradecendo demais a APP Brasil, que é uma senhora da propaganda, né? Há mais de 80 anos, representa os profissionais de propaganda e que abre e está à frente dessas discussões. Então, a PP Brasil, na pessoa aí do Silvio Soledad, que é o presidente, muito obrigada por esse espaço e por trazer à tona um assunto tão importante, viu? Vamos lá, né, gente? Eu vou começar colocando uma pimentinha aqui nesse painel. Eu já ia até a Rafa assim, ó. Rafa, a gente falou muito sobre um plano de comunicação, né? E como a comunicação ou o futuro é moldado a partir da comunicação que existe hoje, né? De verdade, Rafa, que futuro foi esse aí na criatividade? Me conta. Eu acho que eu ouvindo um pouco assim, até do painel anterior, um pouco do que o Igor falou também, é uma coisa que está muito forte, principalmente nos últimos anos, e que eu venho trazendo, inclusive, para as conversas como essa, a importância que o futuro só é possível quando a gente romper com esse vício de se esconder atrás das coisas que são mais fáceis, como as que soam mais fáceis e as que não falam diretamente com o problema. Principalmente quando a gente pensa na indústria da comunicação. Então, hoje em dia eu venho sendo muito vocal sobre a necessidade da gente assumir que a gente precisa sair do falar para o fazer. Eu acho importante, não é sobre uma coisa ou outra, eu amo estar em painéis, fazer parte de mentorias, mas eu percebo hoje, e aí como o assunto como o nosso tempo é curto, eu falei, gente, eu já preciso falar sobre isso, porque é importante a gente fazer essa provocação, porque a APP, ela se conecta com tantas instituições e com tantos profissionais que são tão formadores de opinião na nossa indústria, que é muito importante a gente sair desse clima da maquiagem, dos painéis, das mentorias, e sem falar no que precisa ser feito nesses próximos 10 anos. É o que nós, profissionais de comunicação, estamos fazendo aqui na indústria brasileira para a gente contratar profissionais negras e negros nos próximos 10 anos. Tem uma coisa que se conecta muito comigo, que é a década da ação, que já começou em 2020, então a gente já está um ano atrasado, que são os 196 países que são membros da ONU, que se comprometeram com as 17 ODSs e eles têm uma meta, que é até 2030 para poder entregar. Então, eu ando muito pegando carona nesse movimento, nessa urgência, porque eu acredito que a gente tem uma pressa, a gente tem muita coisa que já foi. Então, respondendo a sua pergunta, o que futuro foi esse, o que futuro só pode ser se a gente parar hoje, que a gente já tá atrasado, e se fazer a pergunta certa. Como que a gente, junto com painéis, mentorias, palestras, a gente pode fazer efetivas mudanças para esses próximos 2 anos, para que a gente possa ter mais profissionais que se assemelhem ao que a gente é enquanto Brasil. Eu estou fazendo só o recorte Brasil, porque na indústria da comunicação brasileira, eu não vejo nenhum futuro possível na indústria da comunicação aqui no Brasil, que não passe por a gente priorizar as urgências raciais da nossa sociedade. E aí, com todas as suas intersecções, porque além de ser o certo a ser feito, é que eu vejo que, por ser uma apaixonada, ser uma profissional de comunicação que ama o que faz, a gente está perdendo muito talento, a gente está perdendo muita criatividade, a gente está perdendo muitas formas de contar novas histórias, inclusive histórias que a gente nem sabe que é possível ser contada, porque a gente não se permite fazer a pergunta mais urgente que a gente tem que fazer agora o que nós estamos fazendo, as agências, os anunciantes,
as produtoras, a cadeia inteira, para falar, tá, qual é o plano da minha empresa para os próximos 5, 10 anos para contratar profissionais negras e negros, respeitando todas as suas intersecções. Então, respondendo sua pergunta, e até já urgente, ansiosa para poder falar sobre isso, que, para mim, que futuro foi esse, e que futuro possível só pode ser se a gente for honesto no que a gente está fingindo que a gente está fazendo. Essa é a minha percepção. Parece que a gente está fazendo, mas a minha percepção é que nós não estamos agindo de fato e temos pressa, a gente precisa. Temos aí 10 anos, mas eu acho que a gente tem como fazer, ainda mais conhecendo o poder de produção e de criação e de materialização que existe na nossa cadeia da comunicação. Sem dúvida, Rafa. Temos pressa, temos muita pressa, e nessa esteira da pressa, eu pergunto, Felipe, o que você traz, Felipe? Assim, o que nós estamos fazendo? Vou transferir a pergunta da Rafa para você. O que nós estamos fazendo, de fato, para mudar esse futuro e para colocar a mão na massa? Difícil responder esse nós, né? O que nós estamos fazendo? O que Não nós sei. deveríamos estar fazendo. Talvez que nós, eu não sei assim, o quão grande é esse nós. É que eu sei o que o Jeff está fazendo, sei o que a Rafa está fazendo. Mas não sei se nós, como mercado, assim, como indústria, ainda não estou seguro com o que a gente está fazendo. Assim. Eu vejo que a gente está, como a Rafa falou, eu vejo que a gente está muito atrasado em algumas questões, assim. Eu não vou colocar nem discussões, porque eu acho que não cabe mais discussão quanto a esse tema, né? Estamos cansados de discutir mais quanto a esse tema, estamos cansados de conversa, assim. Eu acho que o que eu vejo, e eu acho um desperdício muito grande, assim. Acho que o Igor falou de uma coisa no começo que para mim é muito sensível, assim. Eu penso que a gente trabalha numa indústria criativa, né? Na indústria da publicidade, né? E quando a gente está deixando todas essas pessoas de fora dessa indústria, toda essa potência criativa, essa potência que não está sendo aproveitada num país como o nosso, que tem a maior parte da população é preta e periférica, e como a indústria da propaganda nossa não aproveita esses talentos, assim, então a gente está perdendo potência criativa, né? E se a gente considerar tudo que foi feito relevante da indústria, expandindo essa indústria criativa, tudo que foi feito relevante no Brasil veio da cultura preta, né? Então, tudo que a gente conseguiu fazer criativamente, culturalmente relevante, a gente pode falar de samba, do funk, dos blocos de carnaval, das escolas de samba, a gente pode falar de diversas manifestações criativas que nasceram da cultura preta, e é contra-intuitivo para mim que esse povo tão criativo esteja fora das agências de publicidade. É uma reação muito preocupante assim para mim. Eu não consigo, são coisas que a gente não consegue conectar, né? O professor Hélio Santos, grande pensador, professor Hélio Santos, ele fala uma coisa que é muito importante, assim, que em tudo que o Brasil, né, como nação, integrou os pretos brasileiros, a gente virou potência mundial. Então, assim, na música, a gente é potência mundial porque teve espaço de entrada, de contribuição do povo preto, né? No futebol, a gente é potência mundial porque teve espaço de entrada e de participação do povo preto. E aí, quando eu penso e vejo várias discussões da propaganda brasileira que já atingiu o seu ápice, por que a gente não é tão criativo, por que a gente não consegue dar mais um passo, por que a gente não consegue evoluir, né, como indústria criativa, eu fico pensando nisso, cara, a gente não consegue evoluir, tem um monte de gente de fora que podia estar contribuindo, um monte de potência criativa que podia estar contribuindo com essa indústria. Então, para mim, é um caminho são conexões muito simples, né, cara? A gente precisa de crescer como indústria criativa e continuar se desenvolvendo. Tem o povo que é muito criativo e muito potente, que não está fazendo parte dessa indústria. Cara, são ligações muito simples de executar, assim. E aí a gente sempre cai numa conversa, e aí os meus amigos aqui dividindo a mesa comigo já devem ter passado por essa conversa diversas vezes. Tipo, como a gente faz para contratar pessoas
pretas para a agência, como a gente faz para contratar líderes pretos, como a gente faz para incluir as pessoas. Cara, a resposta é muito simples, contratando. Como a gente faz para contratar um líder negro? Contratando, cara, um líder negro. Só você não contratar outro líder branco e contratar um líder negro. Então, assim, são lugares que chegou dessa conversa que eu acho que a gente já evoluiu muito nessa conversa, a gente evoluiu muito nessa discussão e agora eu concordo com a gente está na fase da ação. Assim. Tá, e agora? Como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer e quais os passos que a gente vai dar? Acho que é nesse ponto que talvez a gente tenha aqui uma sinergia entre nós três, porque acho que a gente estamos trabalhando com essa parte da ação, né? Assim, e assim, cara, o que a gente vai fazer? Eu acho que para mim o que tá, não o que está sendo feito, assim, que eu não sei muito, mas o que a gente vai fazer agora, né? Como que essa indústria está se comportando agora? Tipo, continuo vendo as indústrias contratando os mesmos líderes brancos, as mesmas pessoas brancas, os mesmos lugares entrando. Você sabe, Felipe, que a gente tem, e aí engrossando esse caldo, né? A gente tem uma oportunidade, a gente está fazendo a diferença. E o Jeff está fazendo essa diferença. Né? Quando ele fala o que a gente deveria estar fazendo e retomando o ponto da Rafa, Jeff, conta pra gente, cara, o que você está efetivamente fazendo, o que você vê desse movimento, para a gente trazer a criatividade como essência junto com a diversidade. Conta pra gente, Jeff. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu trabalho oficialmente, não oficiosamente, trazendo as questões de diversidade e ocupação desses espaços de direito por comunidades minorizadas, é que uma só pessoa não consegue fazer muita coisa, por melhor intencionada que ela seja, né? Então, para contar o que eu venho fazendo nas minhas experiências aí no mercado, tenho muito que ter um olhar para o ambiente em que eu estou, a agência que eu estou e quem está comigo nessa história. Eu já vivi muitos momentos em que eu via que esse grande esforço de trabalhar com essas questões acabavam morrendo na praia, porque a gente tem ali, a gente vai atrás, a gente não tem um compromisso de outras pessoas que podem simplesmente fazer o que o Fê falou, que é contratar. Então, a gente traz, por exemplo, a pessoa, até a pessoa que tem um poder de decisão aí, de colocar um profissional dentro da organização, mas aí você não tem esse comprometimento geral, né? Então, quando se tem normalmente uma área de diversidade, existe um perigo, dentro de uma organização, tem um perigo muito grande das pessoas acharem que o quê? Nossa, já tem aquela pessoa ali fazendo, a empresa já está fazendo e não tem que fazer mais nada. E é aí que você tem que fazer mesmo, porque se a gente não pega toda a parte do processo, e é como eu costumo trabalhar, pensando aí internamente, muito junto com o RH na parte de conscientização e sensibilização, de pesquisa e monitoramento, de educação, treinamentos, de acolhimento, toda a parte de recrutamento e retenção, e também trabalho numa outra frente aí, que é para fora, né? Tudo que a gente faz com os nossos clientes, nossos projetos, tudo que a gente faz com as nossas parcerias. Então, por exemplo, hoje na Léo a gente tem parceria tanto com o Ministério Público do Trabalho, o Pacto de Inclusão de Jovens Negras e Negros, a gente tem parceria com o Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, com o Observatório da Diversidade, com More Girls. Isso, né, Jeff? Se não for holístico, e desde o momento da contratação, não vai, porque acho que você pegou um ponto, e aí uma resposta rápida de todos vocês que eu queria ouvir. Assim, começando pela Rafa. Rafa, olhando holisticamente, né, e sabendo que o mandarim só não faz verão, como o Jeff colocou ali, né? Quais são, assim, 2, 3 coisas que as empresas, as agências, poderiam começar a fazer agora, tipo, acabando esse painel aqui, ela tem que colocar em marcha para ampliar o seu quadro de diversidade e para começar a tratar isso, de fato, sair da conversa e ir para a ação, sabe? Lê, para mim, se conectar a quem já, como o Fê disse, muito já foi dito, inclusive muito antes de nós, teoria, literatura, informação, conteúdo,
Tá tudo aí, tá tudo escrito, é só ir atrás, se informar, mas pensando assim, até um pouco com a experiência que eu tive dentro da indústria da comunicação, é se conectar com quem sabe o caminho. Então, é se conectar às consultorias, porque como os nossos anunciantes e as grandes empresas, maiores empresas, elas não são plurais, ainda não são plurais, elas precisam de um guia, e aí tem consultorias como a Mais Diversidade, como a Empregue Afro, a Patrícia Santo, com pessoas que existem, cara, a Cida Bento, que está aí há anos fazendo trabalhos seríssimos em grandes corporações, de censo, de mapear, a Ita Laerta, o Paulo Rogério, que tem a sua empresa. Então, tem muita gente que a empresa pode contratar e estabelecer uma meta. Para mim, é contratar e estabelecer uma meta. E principalmente, como você tinha pedido para ser mais curto, nós, dentro do mercado corporativo, que temos no DNA essa coisa, né, o estabelecer uma meta, o que eu quero nesses próximos 10 anos, o que eu quero nesses próximos 5 anos, é muito importante para que você construa várias outras coisas no meio do caminho e, principalmente, a gente possa trabalhar essa coisa do fazer e ir ajustando no processo. A gente tem meu ponto, assim, até pensando fora da questão diversidade e inclusão, é sobre projetos. A gente tem uma dificuldade, a gente espera o projeto perfeito, o projeto maravilhoso, a excelência para colocar no ar. Coloca no ar e vai ajustando. Essa coisa do tentativa e erro, essa coisa a inovação vem daí, né? A gente assumir riscos, a gente assumir a gente não ter medo do erro, a gente saber como utilizar o erro, como que a gente aprende do erro com velocidade para ajustar. Foi um pouco disso que a gente usou, foi um pouco dessa mentalidade que a gente usou para o 2020, na época do Thompson Padeca, e isso que fez a diferença. Vai ajustando no meio do caminho. Sem dúvida, você pegou, né? Tentativa e erro, vai fazendo, eu não sei como fazer. Como eu coloco mais profissionais negros no meu quadro de liderança? Contrata. Né? Chama uma boa consultoria, contrata, vai olhar no mercado, conversa. Né? Felipe, conta pra gente, Felipe, o que você acredita que as agências, os anunciantes, estão acompanhando a gente agora, deveriam começar a fazer a partir de hoje? Hoje, assim, acabou o fórum aqui, já implementa. Acho que a partir de ontem. Eu acho que é bem esse caminho que a Rafa falou, assim, tem um monte de gente fazendo coisas e um monte de gente colocando as coisas em prática no mercado, né? Enfim, de consultorias, de pessoas que atuam. Cara, o Jeff é um cara que a gente se encontrou em outra agência que ele já fazia isso, já colocava o trabalho em prática. Agora ele está na Léo fazendo isso. Então, assim, tem um monte de pessoas que estão fazendo e que estão preocupadas e que entendem. Então, assim, eu acho que agências, anunciantes têm realmente um poder na mão de mudança e os líderes desses lugares têm um poder na mão de mudança e a gente precisa dar esse passo e atrair essas pessoas. E eu acho que a gente, como tem um monte de pessoas legais fazendo coisas legais, eu acho que a gente conseguir se juntar. Assim, eu, pelo menos, o que eu procuro sempre fazer, acho difícil mudar as coisas sozinho, mas eu procuro me aliar com pessoas que já estão fazendo e tem coisas para agregar. Assim. Então, montar esse grupo de pessoas aliadas eu acho muito importante assim, para a gente conseguir mudar as coisas. Mas quem está em cargo de decisão, eu acho que o cargo já diz, né? Cargo de decisão. Então tem que tomar essa decisão, que é uma decisão a ser tomada e vem de cima para baixo e consegue a gente realmente incluir essas pessoas. Então não vejo muitas dificuldades, assim, não vejo muitos empecilhos, assim, nessa coisa, assim, cara... Eu e a Rafa aqui... Alguém está anotando as frases do Fê? Eu não estou anotando. O cargo de decisão, você não tome a decisão. Inclusive, uma da decisão... Desculpa, Lê. Quem está lá no YouTube está puxando isso, né? O Silvio Soledade, que é nosso presidente, falando bota para fazer, né? O Bento Andreato falando da cultura riquíssima do Brasil, as frases icônicas do Felipe Silva aqui, ó, no chat, né, Rafa? Não, total. E assim, para mim, uma das coisas principais olha o que o Felipe acabou de fazer. Tem uma agência, apenas contrate a agência Gana. Quer fazer um projeto com coerência, com o que a gente existe de maior profundidade, de verdade, de fazer comunicação com consistência, porque o Fê tem trocentos anos, sim, ele já é velho aqui na indústria da comunicação. Ele é um profissional de comunicação que vai saber o caminho das pedras. Contrate a agência Gana. É simples, está muito simples a resposta. Alô, anunciantes!
né? Opa, chama nós. Alô, Luciano, já bota o LinkedIn ali, eu já botei o LinkedIn do Igor no chat. Quem está acompanhando a gente no chat também coloca seu perfil do LinkedIn para ir se conectando. Um abraço para a MT que está acompanhando a gente, falando dessa responsa aí da Rafa cobrando, né? E ainda bem que a PP falou que começou essa conversa, então isso é muito importante. O Bento Andreato também falando da cultura. E o pessoal aqui no chat, ó, vamos lá. A Rita Maria falando do Bota para Fazer, vamos subir essa hashtag. Jeff, uma dica rápida aí para a gente finalizar. O que as empresas vão começar a fazer agora, Jeff? Acho que é ter compromisso mesmo e deixar qual que é esse seu compromisso bem claro, assumir um compromisso, seja ele qual for, para que a gente possa cobrar. As pessoas elas costumam ser muito evasivas e fugir muito da raia. Então, acho que quando elas se expõem e colocam um compromisso muito claro aí, então, vou fazer, vou investir tanto, esses são meus KPIs, é esse aqui o caminho, eu acho que a coisa ela fica muito mais séria, tanto do ponto de vista da sua instituição como um todo, da sua organização, como do ponto de vista pessoal, assim. Se não vai fazer assim por bem, faz a força, se não tem, faça, tá tudo certo. Mas faça bem feito. Faça bem feito, né? Cargo de decisão não é eu estou decidindo. Gente, tem uma série de frases aqui, isso daria muito um livro, né? E tem pano para manga. Eu sei que, ó, vai sair um podcast, o Igor Reis já foi convocado aí para fazer parte também disso. O Felipe já fez essa contribuição. Igor, volta com a gente aqui, Igor, vamos falar. O que a empresa devia fazer agora, acabando aqui o nosso fórum, para mandar bala e botar para fazer? Bom, acho que a primeira dica, ela devia ter ouvido o Felipe, a Rafa e o Jeff, primeiro de tudo. Se qualquer empresa não ouviu o que eles falaram, já errou. Segundo, concordo muito com o Jeff e com o Fê em algumas colocações, e a Rafa colocando assim um sobretudo nisso, é atitude. Porque assim, você fala, o Igor tem essa atitude e tudo. Se não tiver um processo por trás do Igor, vai ser um fator isolado dentro da empresa. Isso que o Jeff falou de colocar KPIs, de sair da vontade própria e ir para algo estruturado é fundamental. E assim, eu acho que, claro, não elimina a minha vontade de fazer diferente, de fazer a diferença. Isso que o Felipe falou. Então, assim, se o Igor tem a decisão, por que eu não vou chamar a Gana? Por que eu não vou chamar especialistas em fazer algo que eu quero quebrar aquele ciclo? Então, isso é fundamental partindo de mim. Eu, claro que como elemento dentro de uma empresa, eu vou fazer outros aliados. Vai ter gente que vai falar, se o Igor está fazendo, que legal, é um formador de opinião. Usem isso a favor. Os formadores de opinião têm que formar opinião. E para o lado positivo da coisa. Mas se a empresa não abraçar uma estrutura de fazer isso fundamental e coordenado, fica um esforço isolado. Então, sim, a gente tem que fazer isso acontecer, tem que ter gana, tem que ter gana para fazer, mas tem que ter estrutura. Então, eu acho que a gente... Tá vendo um match aí de Gana e Warner, hein? Eu já gostei disso. Já gostei disso. Que venha Supershop com muita gana. A deixa do fim da papo. Já deu liga, hein? Já deu liga. Na rua. Já estou adorando essa conversa aqui, a gente vai conversar. E a importância do mercado inteiro, né, gente? Esse movimento que as agências e a Léo Burnet têm feito aí na pessoa do Jeff, com iniciativas que não são iniciativas isoladas, né? Iniciativas globais, iniciativas que empurram, que dão punch, a Thomson com a Rafa aí no 2020, as outras empresas que nos contratam e nos apoiam, né? A Coca que contrata o Felipe, o Facebook, as outras empresas que estão olhando para esse caminho. Então, de verdade, tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para a gente botar para fazer, a APP Brasil abrindo esse espaço. E agora que está esse painel lindo, nós 5 aqui juntos, gente, vamos, considerações finais de todos vocês, num speech rápido, em um tweet começando pela Rafa. Vou fazer um post, né, por questões de... Para mim, saia do falar para o fazer. Para que a gente, isso também é uma provocação para mim. Como que a gente pode cada vez mais partir para ação e fazer as pazes com o processo, com o receio, com o medo, porque ele vai fazer parte. Como a gente ainda não é o desenho e a gente não é proporcional ao que a gente é como país,
sim, vai ter muito medo, vai ter muito receio, vai ter muita dúvida, e é importante que a gente faça as pazes com todos esses sentimentos, porque a gente precisa ter na decisão, no principal da decisão, esse desejo de fazer uma mudança efetiva real para a indústria da comunicação. E é isso que faz com que esses sentimentos eles sejam suavizados e minimizados. Quando você tem certeza que o que você está fazendo é verdadeiro, genuíno, todos os outros sentimentos que vão fazer parte do processo, eles são suavizados. Então, faça as pazes com medo, com receio, com as dúvidas, e vai para cima de forma genuína, verdadeira, querendo mudança efetiva. Para mim, essa é a maior verdade que eu carrego para a minha vida e que me ajuda a seguir no mais fazer do que falar. Pra cima, né? Um tweet, Jeff. Seguinte, a gente já sabe que quando você faz o exercício do pescoço aí na sua agência, na sua empresa, a gente já sabe qual que é a resposta, que não tem diversidade e tal. Então, a minha dica é, começa fazendo ela na sua vida pessoal. Olha quantas pessoas pretas frequentam a sua casa, com quantas você vai jantar, quantas pessoas trans você tem de amigo, quantas pessoas LGBTs tem à sua volta, com quem você conversa, qual que é essa diversidade religiosa. Vê na sua vida pessoal também como que isso está organizado, e talvez isso ajude a gente a entender também o porquê na sua vida profissional, no lugar que você trabalha, não tem tanta diversidade assim. Porque as nossas relações que a gente constrói, as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente conhece, elas ajudam muito a gente estar em alguns lugares, né? Então, se a gente só conhece o mesmo tipo de gente, só se relaciona com o mesmo tipo de gente, são as pessoas que a gente também vai trazer para os nossos ambientes corporativos. Então, faz esse exercício do pescoço na vida pessoal também. E às vezes dói, tá? Mas é só fazer também, é só mudar. Boa sorte. Sem dúvida, é por isso que eu quero saber que é da Rafa, da Rafa, do Felipe, do Igor, do Jeff, do Silvio Soledad e do Sérgio Wall, que é banqueiro. Estava no painel anterior, porque também é importante, né? Fala, Felipe, seu tweet final. Acho que, para mim, o mais importante é as pessoas, como óbvio, tudo que a Rafa e que o Jeff falou, então que eu contribuo com a minha parte, que o Igor falou, minha partezinha é acreditem no poder e na potência das pessoas pretas e periféricas desse país. Acho que a gente já, mais que provado tudo que essa pessoal já fez, as pessoas, tudo que a gente pode fazer, e principalmente no poder e na potência das mulheres pretas. Acho que as mulheres pretas têm um lugar realmente de mudança no nosso mercado, então mulheres pretas, quando elas chegam em cargo de liderança, eu acho que a mudança vai acontecer de todas as formas, que é impossível não passar. Então, acreditem no poder das mulheres pretas e na potência que as mulheres pretas têm para mudar esse mercado. Amém. Pra cima, né? Viva o movimento. Vai, Rafa. Rafa, já... A gente tem que finalizar isso aqui. Eu só falei amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja, amém. Não é mesmo? Igor, tweet final. Igor. Eu acho que eu tenho que endossar tudo que essa galera linda falou. E eu tenho uma escola, todo mundo viu, eu trabalhei na Brahma e tinha um slogan que eu aplico ele na minha vida para tudo. Que qualquer campanha bem-sucedida, ela tem 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu acho que isso que a gente está falando nada mais é e reflete muito isso. Se a gente quer fazer a diferença, é 10% de inspiração, de tomar a decisão. E vai sofrer, vai suar, mas esses 90% de transpiração vai dar muito certo, eu tenho certeza. Absoluta. Vamos para cima, muito obrigada, APP Brasil, aos nossos painelistas incríveis, Rafaela Martins, Jefferson Martins, Felipe Silva, ao Igor Reis, nosso speaker incrível, e a todo o time da Diretoria de Diversidade e Inclusão da APP Brasil, que pensou esse painel, que pensou esse evento incrível. Daqui a pouco a gente vai receber muito mais conteúdo. É isso mesmo, entra uma tela agora de aguardo, enquanto o time está configurando ali a próxima turma, mas daqui a pouco vem a doutora Lina, que é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, que é pesquisadora, pensa aí esse universo, e ela traz também um super time, então fiquem ligados aí conosco para esse próximo painel. E meu muito obrigada a todos vocês, um abração.